Olá pessoal, Caco, vamos ver mais um problema, né, da discursiva de matemática da UFPR 2018, tá? Então aqui sobre números complexos, diz assim, ó: considere o complexo z igual a meio vezes raiz de 3 mais i. Calcule o módulo de z e escreva a forma polar de z. Então olha só, o que é a forma polar? A forma polar de z é aquela assim, ó: z é igual ao módulo vezes cosseno de um ângulo mais i vezes seno de um ângulo, tá? Lembrando que o módulo é a distância da origem do plano cartesiano até o ponto, né? Na verdade, a origem do plano Argand-Gauss. Então, eu vou localizar isso aqui. Primeiro, eu vou dar uma ajeitada, né? Porque z é igual a meio vezes isso aqui, na verdade é o quê? É z igual a meio vezes raiz de 3, é a raiz de 3 sobre 2, mais i vezes meio, tá? Então, i vezes meio, tá? I vezes meio, tá? Aí, você pega e vai falar, vou colocar isso aqui no Argand-Gauss. Aí você faz aqui o plano Argand-Gauss, tá aqui o eixo x, tá aqui o eixo y. Nem precisava ter feito assim, só o primeiro quadrante, né? Porque a parte real é positiva, então vai ficar aqui mais ou menos, tá? Vai ficar aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. E a parte imaginária é positiva também, então vai ficar para cima. Então vai ficar aqui mais ou menos, meio, tá? Mas só como é que você sabe que é? Eu não sei, chutando, tô colocando, né? Então mais ou menos que aqui é o 1, ó, e aqui é o 1. Aí você para e fala, pera aí, mas eu já vi isso aqui em algum lugar, tá? Ó. O ponto complexo está aqui, ó. Então o módulo é essa distância daqui até aqui, ó, tá? O módulo é essa distância daqui até aqui. Aí você fala, isso daí eu posso fazer por Pitágoras, né? Realmente, é Pitágoras, é o triângulo pitagórico, né? Triângulo pitagórico não, é o triângulo retângulo que eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Que é o que diz a fórmula, né? Porque na resolução do complexo, né, o módulo do complexo é raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras. Mas espera aí, não precisa aplicar teorema de Pitágoras, porque você lembra, olha, tá vendo isso aqui, ó? Cosseno de um ângulo mais i vezes seno de um ângulo e aqui o módulo. Aí você pega e fala, pô, mas isso aqui é o cosseno de um ângulo que eu sei, e aqui é o seno de algum ângulo. Então isso daqui é a mesma coisa que 1 vezes cosseno de 30 graus mais i vezes seno de 30 graus. Tá aqui, ó. Isso daqui já está na forma polar. Isso aqui é na forma polar. E o módulo é 1. Se você lembrar de como é que a gente faz lá o ciclo trigonométrico, né? A gente faz assim, ó. Ó. Qual que é o raio do ciclo trigonométrico? É 1. Então quer dizer que o módulo é igual a 1. Ó, o módulo é 1, tá? E o cosseno, então, qual é o ângulo que dá o cosseno igual a raiz de 3 sobre 2 e o seno igual a meio? É o 30 graus. Então, na verdade, a gente pode colocar o como? A gente pode colocar assim, ó, z igual a 1, né? 1 vezes cosseno, né? Em radianos, 30 graus é 180 dividido por 6, que dá 30, então é π sobre 6, mais i vezes seno de π sobre 6. Tá aqui, ó. Essa é a forma polar do número. E o módulo é 1, tá? Dá para tirar do desenho, mas o que eu fiz lá na prova? Eu demonstrei, fiz módulo é igual a raiz quadrada de 1 sobre 2 ao quadrado mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, né? Isso daqui dá o quê? Dá raiz quadrada de 1 sobre 4 mais 3 sobre 4. Que é raiz quadrada de 4 sobre 4. 4 sobre 4 é 1, então raiz quadrada de 1 é 1. Tá aqui, ó, o módulo é 1. Tá? Então é bem simplesinho isso aqui. Se não tivesse que descrever e colocar algum cálculo, eu colocaria só isso aqui, ó, pá, tá? Se não tivesse, mas como lá na frente diz que tem que ter algum cálculo, alguma coisa para ter resposta, então eu fiz isso aqui e falei aqui do plano, do ciclo trigonométrico e coloquei isso aqui, certo? Na letra B,
ele pede o quê? Ele pede assim, ó, calcule o valor da expressão z elevado a 27 mais z elevado a 24 mais 1. Então, esse número aqui, z, tá? Que na fórmula, forma polar está aqui, ó. Esse número aqui elevado a 27 mais esse número aqui elevado a 24 mais 1. Então, é mais simples do que parece. E o problema ainda dá uma ideia bem aqui. Ele fala assim, ó, sugestão, use a fórmula de Moivre. A fórmula de Moivre é muito simples, tá? A fórmula de Moivre, eu vou fazer direto como é que usa a fórmula de Moivre, tá? A gente usa a fórmula de Moivre aqui na forma trigonométrica ou na forma polar. Então, a gente escreve assim, ó, eu fiz assim, ó, z elevado a 27 é igual ao, vou colocar aqui, ó, tá? Z elevado a 27 é igual o módulo 1 elevado a 27 vezes cosseno desse ângulo aqui, né, do argumento π sobre 6 vezes 27. Então, é 27π sobre 6. Mais i vezes seno da mesma coisa. 27π sobre 6. Tá? E z elevado a 24 vai ser o quê? Vai ser praticamente a mesma coisa, só que agora vai ser 24 vezes π. Então vai ser 1 elevado a 24 vezes cosseno de 24π sobre 6 mais i vezes seno de 24π sobre 6. Tá? Agora uma reflexão aqui. 27π sobre 6 é o quê? 27π sobre 6 é 24π sobre 6 mais 3π sobre 6. É ou não é? Porque 24 mais 3π, 24π mais 3π dá 27π. E 24π o que é? Já tem até aqui, ó. 24π, né, sobre 6 é 4π, ou seja, 2 voltas completas. E π sobre 3 o que é? Π sobre 3, 3π sobre 6, quer dizer, desculpa, 3π sobre 6 é π sobre 2. Então, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando, né? Nesse caso aqui, ó, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de 2 voltas completas. 1, 2. Então, eu quero o seno de 0. Seno de 0 é 0. Tá? Então, isso aqui é seno de 4π. Isso aqui vai ser 0. 0. E seno de 0, ou melhor, cosseno de 0 é o quê? É 1. Então, isso aqui vai ser o quê? 1. Tá? E no caso desse daqui, é o quê? 2 voltas completas mais π sobre 2. Ou seja, 2 voltas completas é 1, 2 e mais π sobre 2. Ou seja, seno de 27π sobre 6 é a mesma coisa que seno de 90 graus. Seno de 90 graus é o quê? É 1. Ó. Seno de 90 graus é 1. Então, isso aqui é 1. E cosseno de 90 graus é o quê? É 0. Então, isso aqui é 0. Tá? Então, o que eu coloquei? Eu coloquei assim, ó, z elevado a 27 mais z elevado a 24 mais 1 é igual ao quê? Tá, 1 elevado a 27 é 1. Então, vai ficar 0 mais 1i, que é isso aqui. Aí, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 0i. Então, 0i. E mais o 1 lá no final. Mais 1. Aí eu fiz, isso aqui é 0, isso aqui é 0. Então, quer dizer que a resposta é o quê? 1 mais 1, 2, mais i. Tá aqui. Isso essa é a resposta de z elevado a 27 mais z elevado a 24 mais 1. É isso aqui, ó. Tá bom? Então, esse é o problema de números complexos, né? Cai bem a parte final de toda a teoria dos complexos aqui, que é a fórmula de Moivre, né? Que é a parte final lá, onde você faz potência de número complexo. Então, muita gente se perde um pouco no começo e nem chega nesse assunto aqui. Mas quem chega nesse assunto fala, poxa, isso aqui é um probleminha até que fácil, tá bom? Mas é claro, não se intimide quando eu falo assim que o problema é fácil. Fala, eu não entendo nada. Não, tenha calma. Tá? Até vou colocar um izinho aqui, ó. Vou colocar a série aqui de trigonometria no ciclo que eu tenho lá do livro já. Vou colocar aqui, ó, dá uma olhadinha. E lá no final tem essa parte aqui. Tá bom? Mas ficou com dúvida? Pergunta. Pergunta, não tem problema. Pergunta, tá?
Comenta o que você achou, se você acha que tem um jeito mais fácil de fazer, apesar que ele sugere aqui a forma de Moiver, né? Então por que eu vou tentar fazer de outra forma? Não esqueça, curta o vídeo, inscreva-se no canal. Se você é inscrito, veja se está acionado o sininho para você receber notificações. Compartilhe com quem você conhece o que você tem estudado por aqui, tá bom? E segue a playlist aqui da prova, tá? Que são 7 questões, essa aqui é a quarta. Então segue aqui e vamos que vamos. Até a próxima.